Olá pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, um vídeo bem curto para a gente acho ficar muito cansativo essa gravação, né, essa aula, sobre a continuação do conteúdo de integrais duplas, né? Então, na aula passada, nós vimos como calcular integrais de regiões retangulares, né, de retângulos. Hoje, continuando com aquele conteúdo, nós vamos ver algumas propriedades das integrais duplas, que na verdade a gente até utilizou em sala de aula, né? O que é que eu estou dizendo aqui? Quais são essas três propriedades que eu vou falar para vocês? Se eu tenho uma certa constante, né, multiplicado por uma função, e vou calcular a integral dupla dessa função, né, esse c aqui é uma constante, um número, então essa constante ela pode sair lá para fora da integral, né? Então ficaria a constante multiplicado pela integral dupla da função f de x, y, né? Que a gente viu que essa função aí, nessa integral dupla, a gente calcula ela utilizando integrais inteiradas. E também, se eu tenho a integral dupla, né, quero calcular da soma de duas funções, isso aqui vai ser a integral dupla da primeira função, somado com a integral dupla da segunda função, né? E também, se eu tiver a diferença, vai ser a integral de uma menos a integral da outra. Na verdade, a gente até calculou isso aqui, né? Eu utilizo essas propriedades nas aulas anteriores. Por exemplo, quando eu tinha essa integralzinha aqui, ó. Integral de, sei lá, x mais x vezes y ao quadrado dA, né? dA aqui, que é uma certa regiãozinha aqui, R, né? Eu posso quebrar isso aqui em duas integrais, né? Vai ser integral de x dA mais a integral dupla de xy ao quadrado dA, né? Sobre a mesma região, certo? Aí, geralmente, quando eu fazia as contas, em vez de eu quebrar numa só, em duas integrais, eu deixava mesmo uma integral só e calculava direto, né? Como sendo a integral da primeira somado com a integral da segunda. Mas isso aqui é só para saber que em muitos casos, né, se você, quando vê uma soma, uma subtração de integrais, você consegue quebrar ela, né, nesse caso aqui, em soma de duas. Por exemplo, se eu tivesse um caso assim também, 5 vezes a integral de xy. Como o 5 é constante, eu posso trazer ela para fora, o 5, e ficar a integral dupla de x vezes y dA, né? Sempre eu posso fazer essa separação aqui, trazer a constante para fora, quebrar na soma de duas integrais ou na subtração de duas integrais. Ou três, ou quatro ou mais também, isso aqui serve, né? Só para lembrar que essa propriedade também é válida, que a gente vê essas mesmas propriedades lá quando a gente estuda cálculo integral, né? E aqui é da mesma forma. Então, agora, o nosso próximo passo vai ser calcular integrais duplas em regiões que não são retângulos, né? Ou seja, em regiões não retangulares. Porque até o momento, né, os exemplos que nós trabalhamos foram o seguinte: tinha um certo intervalozinho aqui, no eixo Y, botar aqui eixo X, tinha um intervalo AB aqui e um intervalo CD. Aí a gente queria calcular a integral desse retângulozinho bem aqui, né? Essa regiãozinha aqui. E, geralmente, nos casos que a gente trabalhou até o momento, foram sempre retângulos, né? Integral dupla de uma certa função aqui, né? Que ela está limitada nesse intervalozinho aqui, nesse retângulo. Agora, nós vamos expandir essas regiões de integração. Em vez de ser somente retângulos, né, elas vão ser, a gente vai dividir em dois casos, dois tipos básicos de regiões, onde a primeira região que a gente vai chamar vai ser a região do tipo 1 e a segunda vai ser a região do tipo 2. Então, nós vamos ver agora como calcular integrais nessas regiões aqui, certo? Então, primeiramente, vamos definir o que é que vem a ser uma região do tipo 1 e depois uma região do tipo 2. Então, pelo desenho aqui, ó, a gente vê que está aqui o gráfico da função f, né? A função de duas variáveis, depende de x e y. E a região de integração, nesse exemplo aqui, é essa regiãozinha aqui, que está chamando de D, né? Que a gente vê que não é um retângulo. Então, a gente vai tentar expandir essas regiões além de retângulos.
Então, a primeira região é a região do tipo 1, né? Então, quando é que uma região ela é do tipo 1? Uma região é do tipo 1 se for a região entre o grafo de duas funções contínuas de x, né? Vamos tentar entender o que é que isso aqui está dizendo para a gente. Quando a nossa regiãozinha lá no plano xy, ela for limitada inferiormente e superiormente por duas funções que dependem de x, que nesse caso, essas duas funções que eu estou definindo aqui é a função g1 e a função g2, e ela estiver limitada no intervalo que vai de um certo A até B aqui no eixo X, então nós vamos dizer que essa região ela é uma região do tipo 1, certo? Então é como se fosse o seguinte, ó, é como se nas laterais aqui, né, fossem aqui um pedacinho de um segmentozinho de reta, né? E superiormente aqui tem uma certa função por cima aqui, a região, né, ela é limitada superiormente por uma certa função g de 2, x, né? E por baixo uma função g de 1, x. Aí a região que a gente quer calcular a integral vai ser nessa região aqui de dentro, certo? Aí essa região aqui, em todos esses casos aqui, elas são regiões do tipo 1, né? A gente olha aqui nesse segundo caso, bem que a função g2 de x é essa, que está aqui por cima, e a função g1 de x é essa que está por baixo, né? E aqui começa aqui do A, né? Esse intervalozinho que vai de A até um certo B. Então, todos esses casos aqui, quando eu tiver uma função, quando a região D ela for limitada superiormente por uma função que depende de x e também por baixo por uma outra função que depende de x, então essa função ela vai ser chamada de região do tipo 1, certo? Então, uma forma de definir esse conjunto é dessa forma, é o conjunto dos pontos x e y, tal que o x ele é maior ou igual que A, ou seja, e menor ou igual que B, ou seja, o x está variando nesse intervalozinho aqui, e o y, né, que é o eixo aqui vertical, ele está sendo os pontos, os valores de y, né, ele é limitado superiormente por g de 2, inferiormente por g1 de x. Né? Então, para a gente entender melhor, botei aqui logo um exemplo para a gente. Não, botei ainda não. Hoje, primeira explicação como a gente vai calcular as integrais nessas situações, né? Quando for uma região do tipo 1. Então, quando a nossa região ela for do tipo 1, a nossa integral dupla, a integração dela vai ser da seguinte forma. É praticamente a mesma coisa que a gente viu, só que a integralzinha lá, a integral inteirada, né, que a gente fazia lá, dividia aqui em duas integrais, né? Calculava essa integral de dentro. Mas só que o intervalo de integração que vai ficar aqui dentro, em vez de ser de C até D, agora vai ser da função g1 de x até a função g2 de x. Aí, nesse caso, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez, só que agora os intervalos de integrações vão ser funções, certo? Então, para a gente entender melhor, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Suponha que eu quero calcular a integral dupla, né, da função que está aqui, nossa função f de x, y, na seguinte região R, onde a região R é a região limitada pelas retas y igual a x e y igual a x ao quadrado. Nesse caso, a gente tem que lembrar um pouquinho de gráfico de função, como construir gráficos de funções, certo? Então, primeiramente, ó, vamos observar aqui o seguinte. Qual vai ser o grafo da função y igual a x? Eu vou fazer aqui de duas cores diferentes. O grafo da função y igual a x é uma reta, né? Onde para cada valor de x, o y dá o mesmo valor de x. Para cada valor de x, o y vai ser o mesmo valor que a gente deu para x. Então, essa reta, esses pontos que satisfazem essa condição, é a seguinte reta, ó. Y igual a x, essa reta aqui. Certo? Como é o grafo da função y igual a x ao quadrado? A função y igual a x ao quadrado, o gráfico dela,
É isso aqui, ó. É uma parábola com concavidade voltada para cima, certo? Então, como ele está dizendo que R é a região limitada pelas retas y igual a x e y igual a x ao quadrado, qual é a região que está sendo limitada por essas duas retas? Essa regiãozinha bem aqui, ó. Essa região de dentro, certo? Então, nossa região R é essa que está aí de vermelho. Aí a gente observa que o x, nessa região aqui, o x está variando de quanto até quanto? Esse começa daqui, né? Do centro, de 0 até um certo pontinho aqui, ó. Que é o ponto onde a reta y igual a x e y igual a x ao quadrado se intersectam. Para você descobrir esse ponto, né, esses pontos onde elas se intersectam, são o ponto 0 e esse outro ponto que eu não sei, eu poderia fazer o seguinte, eu simplesmente igualava essas duas equações, ó. Eu pegava x, y igual a x e y igual a x ao quadrado, eu igualo x com x ao quadrado, ou x ao quadrado igual a x, né, x ao quadrado igual a x. Daqui eu posso escrever da seguinte forma, x ao quadrado menos x igual a 0, passei o x para o primeiro membro, e observo que isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, x, botar o x em evidência, né? X vezes x menos 1 igual a 0. Aí, se eu tenho o produto de dois números aqui, né? Esse produto igual a 0, então é porque ou x é igual a 0, ou esse outro termo aqui ele é igual a 0. X menos 1 é igual a 0. Ou, em outras palavras, x é igual a 1. Ou seja, os dois valores de x em que essas duas, a reta y igual a x e a parábola y igual a x ao quadrado se intersectam, aqui no eixo o valor de x é x igual a 0 e x igual a 1. Então, esse 0 e esse 1, ele vai ser exatamente esse A e esse B aqui, ó, da expressão. E o G1 de x e o G2 de x, vamos ver aqui, ó, o G1 de x é o que está por baixo, a função que está por baixo. E o G2 de x é a função que está por cima. Se eu voltar no nosso exemplo, eu vou apagar esse desenho, eu vou dar um zoom aqui para a gente. Deixa eu apagar aqui ligeirinho. Vou botar só a parte que nos interessa, né, que vai ser a regiãozinha lá. Vou desenhar de novo aqui, ó. Né? Um dos gráficos era a reta, y igual a x, e outro era a parábola, que era essa aqui. Certo? Aí aqui ficava no 0 e no 1. Aí eu vou só analisar essa região, a nossa região R. Quem é a função que está por baixo aqui? Quem é essa função bem que está por baixo? Vou botar de preto. Quem é essa função G1 de x que está por baixo nesse intervalo de 0 até 1? Essa função que está por baixo vai ser a nossa função G1. E essa função que está por cima, deixa eu botar aqui de verde. Essa aqui que está por cima vai ser a nossa G2 de x. G1, G2 de x e G1 de x, né? Essa função que está por baixo é exatamente a parábola y igual a x ao quadrado. Nesse intervalozinho aqui, quem está por baixo é a parábola. E quem está por cima é a função y igual a x, nesse intervalo de 0 a 1. Então, se eu for calcular a integral aqui, nesse caso, vai ficar o seguinte, ó. A integral da função x e y dA dessa região, pela definição, vai ser quem, ó? Vai ser a integral de A até B. Então, vai ser a integral. Quem está sendo nosso A aqui, ó? Aqui é o nosso A e aqui é o nosso B. Vai ser a integral de A até B, integral de 0 até 1, da integral da função que está por baixo, né? Os limites de integração aqui vai ser a função que está por baixo e a função que está por cima. A função que está por baixo é a função x ao quadrado. Vou botar aqui, ó, x ao quadrado. E a função que está por cima é a função x. Continuando, de f de x, y. F de x, y está aqui, é o nosso x vezes y. dy
né? Lá na sequência, ó, dy, dx. dx. Eu poderia ter botado o colchetezinho aqui, né, para fazer a divisão. Mas vamos aqui utilizar dessa forma aqui mesmo. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou colocar bem aqui no quadro branco, porque senão não vai ter espaço. Mas eu vou primeiramente calcular isso vindo aqui, ó. Essa integral que está aqui dentro, ó, entre colchete. Depois que eu calcular essa integral de dentro, aí eu vou para a integral que está mais para fora, a de fora. Então vamos aqui calcular separado essa integral aqui de dentro. Só um momentinho que eu vou botar aqui no quadro branco. Pronto. A integral que estava entre colchetes é essa aqui. Vamos calcular essa integral aqui, ó. Certo? Então, vai ficar o seguinte. Como a gente está integrando em relação a y, a gente tem que lembrar, se é em relação a y, então a x é constante. Então, eu vou repetir a constante, ou posso colocar ela para fora aqui, né, o x para fora, e vou integrar de x ao quadrado até x a função y dy. É um negócio meio esquisito, né, mas é dessa forma. Então, vamos lá, vai ficar x vezes, quanto é a integral de y? Aqui já tem que saber de cabeça, que é y2 sobre 2. Então, vai ficar y2 indo de quanto até quanto? De x ao quadrado, que é a função g1 de x, até x. Aí eu vou substituir, né? Vai ficar x, onde tiver y, viu? Onde tiver y, eu vou substituir por esses intervalos aqui de integração. Vai ficar x vezes. Substituindo aqui esse de cima, vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos, substituo por esse de baixo agora, aqui onde tiver y. X elevado a 2 elevado a 2, né? Sobre 2. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar x vezes x ao quadrado sobre 2 menos x à quarta sobre 2. Posso multiplicar esse x aí, né? Por cada termo, vai ficar x elevado a 3 sobre 2 menos x elevado a 5 sobre 2. Então, aquela integralzinha lá de dentro ficou agora uma expressão em função de x. Então, vou voltar lá para o nosso exemplo. Prontinho, pessoal. Ó, aquele resultado que a gente obteve, eu botei para cá agora. Ó. Dentro dessa que está entre colchete, virou agora essas duas funções aqui. Aqui, eu poderia até ter melhorado aqui, ó. Como todos os dois estão sendo divididos por 2, eu posso botar como se fosse um meio em evidência. Eu posso até melhorar mais isso aqui, essa integral, ó. Integral de 0 até 1, de 1 meio, vezes x elevado a 3, menos x elevado a 5, dx, certo? Quando eu pegar o meio e multiplicar por cada termo desse aí, vai dar exatamente esse anterior aqui. Ah, o meio é constante, então eu posso colocar ali para fora, ó. 1 meio vezes a integral de 0 até 1 de x elevado a 3 menos x elevado a 5 dx. Agora nós vamos calcular essa integral aqui. Então, eu vou repetir o meio. Vou calcular a integral de x elevado a 3 e x elevado a 5. Novamente, tem que saber que isso aqui vai ser x elevado a 4 sobre 4 menos x elevado a 6 sobre 6. Isso aqui indo de 0 até 1. Vou aplicar no 1 e depois vou aplicar no 0. Aplicando no 1, vai ficar 1 meio vezes 1 quarto menos 1 sexto, né? Que vai ficar 1 elevado a 4, que é 1, elevado a 6, que é 6, que é 1. Aí seria menos isso aí aplicado no 0, mas já de cara isso aqui vai dar tudo 0, né? Então nem vou colocar, ó. Então vai ficar isso. Agora é resolver essa fraçãozinha aqui, né? Eu posso passar agora o 2 lá para dentro, né? Vai ficar 1 oitavo menos 1 sobre 12.
certo? Agora é a subtração de fração. Ó, nesse caso, já olhando para cá, se eu pegar a primeira fração e multiplicar, por exemplo, por 3 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 24. E se eu pegar a segunda fração e multiplicar por 2, vai ficar 2 sobre 24. Certo? Ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar com o mesmo denominador. Estou multiplicando por 3 e aqui por 2. Ó. Vai ficar 1 sobre 24 menos 2 sobre 24. Certo? E nesse caso, 1 sobre 24 menos 2 sobre 24 vai dar menos 1 sobre 24. Vou colocar bem aqui em cima a resposta final, né? Vai ficar menos... perdão, pessoal, é por 3 aqui, né? Eu estou esquecendo de multiplicar em cima. Deixa eu apagar aqui. Aqui é 3. Vai ficar 3 sobre 24 menos 2 sobre 24, que vai dar 1 sobre 24. Né? Então, aqui seria a nossa resposta. Viu? Daqui foi para cá. Certo? 1 sobre 24 seria o valor dessa integral. Então, é um processozinho aqui, não é difícil, né? Só um pouquinho mais trabalhoso, mas é praticamente bem análogo aos casos que a gente fez. Então, para fixar mais a ideia, eu trouxe outro exemplo aqui para a gente, que agora eu quero calcular a integral da seguinte função. Então, o próximo exemplo é esse aqui. Vai dispondo se estiver fazendo barulho aí, pessoal, porque os vizinhos ligaram o som agora tá um pouco alto. Mas aqui está aqui a nossa integral, e a gente quer calcular a integral dessa função na seguinte região R, né? Aqui é porque eu peguei de livros diferentes, né? Tem livro que chama de D, tem livro que chama de R, mas é tudo a mesma coisa. Então, a região R é a região limitada pelas retas x igual a 0, x igual a 2, y igual a x e y igual a 2. Então, a gente tem que ver essas retas aqui, qual vai ser a região que essa reta aqui vai dar para a gente. Então, vamos fazer aqui o desenho. Ó. Uma observação, né? É estranho falar x igual a 0, x igual a 2 sendo uma reta, mas quando eu falo x, por exemplo, x igual a 2, né? O que é que isso aqui representa no plano? O que é que está no plano? Está no plano, né? É algo bidimensional aqui. X igual a 2 numa reta, né, unidimensional, x igual a 2, é simplesmente um ponto x igual a 2. Já no plano, x igual a 2, ele não representa somente um ponto, ele representa uma reta. E nesse caso, vai ser a reta onde todos os pontos dessa reta têm a primeira coordenada igual a 2. Que reta vai ser essa? É exatamente essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, que é o 2, no eixo x, né? Se eu pegar qualquer ponto dessa reta, sempre a primeira coordenada dele vai ser 2, né? Aqui, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 2, 0. Eita. Aqui, imagina que fosse 1. Que ponto é esse? Aqui é o ponto 2, 1. Se bem que fosse o 2, que ponto é esse? É o ponto 2, 2. Ou seja, para baixo aqui também da mesma forma. Ó. Menos 1. Aí ficaria o ponto 2 e menos 1. Certo? Então, quando eu falo x igual a 2 aqui, é exatamente essa reta aqui. X igual a 0. X igual a 0 é uma reta onde todos os pontos, a primeira coordenada é 0. Se você observar, é exatamente o eixo y. O eixo y, por exemplo, esse ponto aqui, qual é a coordenada dele? É 0 no x e 1 no y. Que ponto é esse? É o ponto 0 e menos 1. E assim por diante. Certo? Então, vou fazer agora aqui o gráfico direitinho, né? Desenho aqui. Pronto. X igual a 0. X igual a 0 é o próprio eixo y, né? Esse eixo aqui. X igual a 2. Essa outra reta aqui, ó. Certo? Y igual a x. Já viu, é a reta, essa reta aqui, ó. Y igual a 2. Mesmo caso, quando é
x igual a 2, opa. X igual a 2. Meu Deus, está saindo tudo torto aqui agora. Só ajeitar bem aqui a mesa. Acho que está mal apoiado aqui. Acho que vai dar certo agora. A gente viu que x igual a 2, essa reta aqui, né? Tá torto aqui, mas dá para entender. Nesse caso, y igual a 2, agora é esse outro caso, ó, essa reta horizontal, onde o y, sempre as coordenadas dessa reta, a segunda coordenada vai ser igual a 2, certo? Então, y igual a 2 aqui, seria essa regiãozinha aqui, essa reta aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui é a reta y igual a 2. Aqui é a reta y igual a x. Essa reta aqui, que é o eixo x, né? O eixo x é x igual a 0. E essa reta aqui é a reta x igual a 2. A região delimitada por essas 4 retas vai ser essa região bem aqui, ó. Certo? Y igual a 2, né? Essa é a região que a gente quer calcular a integral. Por que a gente tem que fazer isso? Para observar que isso aqui é uma situação de uma região do tipo 1. Quem é o A e quem é o B? Aqui o x está indo de quanto até quanto? O x está indo de 0 até 2. Quem é a função g1 de x que está por baixo? Essa aqui é a função y igual a x. Quem é a função g2 de x? Nesse caso é a função y igual a 2, a função constante y igual a 2. Então, nessa situação, como é que ficaria aqui a nossa integral, né? Fica da seguinte forma. Deixa eu só botar aqui de preto. Vai ser integral dupla da região R de f de x, y, dA. Vai ser a integral de A até B. Ó, o x está variando de quanto até quanto? De 0 até 2. Da integral de g1 de x a g2. G1 de x é a função y igual a x, não é de x. Até quem é a função g2? Ó, a função g2 é essa aqui, ó. Então, é a função 2, né? A função constante 2. Da função f de x, y. Quem é a função f de x, y? Ele deu aqui, ó. X mais y dy dx. Isso aqui entre colchete aqui para ficar melhor de visualizar. Então, da mesma forma, eu vou integrar isso aqui primeiramente em relação a y, no intervalo de x até 2. Então, novamente, eu vou colocar lá no quadro branco, né? E depois eu trago para cá o resultado. Pronto. Então, aqui, ó, eu poderia fazer aquele processo de integração, quebrar em duas integrais, mas eu já posso calcular a integral aqui direto, né? A gente tem que estar bem craque em calcular a integral. Como é em relação a y, eu vou integrar x em relação a y, integrar y em relação a y. X é constante, porque é em relação a y. Então, quanto é que vai dar essa integral aqui? O que é que derivando vai dar x em relação a y? A gente tem que lembrar que vai ser x multiplicado por y, né? Porque quando derivar isso aqui em relação a y, repete o x, e o derivado de y em relação a y vai dar 1. Então, vai sobrar somente o x, certo? Integral disso aqui em relação a y vai ser y2 sobre 2. Isso aqui no intervalo de x até 2. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou substituir agora no y, né? Primeiramente, onde tiver y, eu vou substituir por 2, e depois, onde tiver y, eu vou substituir por x. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar x vezes 2, que vai dar 2x, mais 2 elevado a 2, que vai dar 4, dividido por 2, que vai dar 2. Menos isso aí aplicado agora no x, certo? Onde tiver y, eu vou substituir por x. Vai ficar x vezes x.
x ao quadrado, mais, onde tiver y ao quadrado sobre 2, vai ficar x ao quadrado sobre 2, certo? Então, aqui vai ficar como, né? Vai ficar 2x mais 2. X ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 3. Vai ficar assim, menos 3 sobre 2x ao quadrado. Certo? Que é a mesma coisa que 1 mais 1 meio, que dá 3 meios. Aí vai ficar 2x mais 2 menos 3 sobre 2x ao quadrado. Vou ajeitar aqui, vou botar o x ao quadrado primeiro. Vai ficar menos 3 sobre 2x ao quadrado mais 2x mais 2. Pronto. Então, é isso aqui que eu vou substituir lá naquela integral. Só um momentinho. Pronto. Então, aquele resultado que a gente obteve, que era essa integral aqui de dentro, eu já substituí aqui. Agora eu vou pegar essa integral e vou integrar ela em relação a x, né, indo de 0 até 2. Então, vou integrar isso e isso aqui. Né? Novamente, poderia quebrar em 3 integrais, mas aqui a gente pode fazer um pouquinho direto. Ó. Repete a constante, menos 3 meios. Integral de x elevado a 2 é x elevado a 3 sobre 3. Integral de 2x vai ficar mais 2x2 sobre 2. Repete o 2 e integra o x, dá isso. Integral de 2x. Isso aqui, indo de 0 até 2. Dá para cancelar umas coisinhas aqui, ó. Esse 3 dá para cancelar com esse, então vai ficar menos x3 sobre 2. Esse 2 com esse 2, então aqui vai ficar mais x2. E aqui não dá para cancelar nada, vai ficar 2x. Então vai ficar isso aqui, indo de 0 até 2. Aí aquele mesmo processo, aplica no 2 e depois aplica no 0. Quando aplicar no 0, isso tudo vai zerar, então só precisa aplicar no 2. Vai ficar o seguinte, ficar menos 2 elevado a 3 sobre 2, mais 2 elevado a 2, mais 2 vezes 2. Menos aplicado no 0 que não precisou. Aqui vai dar 2 elevado a 3 sobre 2 dá 2 elevado a 2, que dá 4. Vai ficar menos 4, mais 4, mais 4. E vai dar 4. Então, a resposta aí, essa integral, ela é igual a 4. Certo, pessoal? Então, aqui foi da região do tipo 1, né? Eu poderia falar também da região do tipo 2, mas eu creio que o vídeo já está um pouco extenso. Então, nossa aula vai acabar por aqui. Viu? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode até comentar no vídeo também, né? Os comentários, se às vezes é a mesma dúvida de um outro aluno. Se vocês comentarem lá no vídeo do YouTube, eu já posso responder por lá também. Mas se não, pode mandar mensagem também no WhatsApp, qualquer dúvida. Então, quinta-feira a gente continua aí com o conteúdo, pessoal. Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.